Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre as características e o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Aí é o seguinte, quando você pega esse grupo de plantas chamado de gimnosperma, a primeira coisa que tu vai ter que lembrar, olhe, trazendo já para as características, é que as gimnospermas, elas são plantas fanerógamas. Ei, deixa eu te contar um segredo, são as primeiras fanerógamas. Tá? São os primeiros vegetais superiores, porque a partir do momento que você diz que uma planta é fanerógama, tu também pode dizer que é um vegetal superior. E lembrem, quando você diz que uma planta é fanerógama, é porque já vai ter uma estrutura reprodutora visível, já forma semente, tá? E não depende mais da água para fecundação. Aí, como as fanerógamas, elas formam semente, você vai dizer que essas plantas são espermatófitas. Toda vez que tu pega esse termo espermatófita, é porque isso aqui vai ser uma planta que consegue formar semente. Aí o que acontece? Como você já tem uma estrutura mais complexa, uma estrutura mais formada, você vai dizer que nas gimnospermas a gente encontra raiz, caule, folha e estróbilo. Vou repetir, viu? Raiz, caule, folha e estróbilo são os órgãos que você vai encontrar nesse grupo de planta. Agora tem um detalhe. Quando você pega isso aqui chamado de estróbilo, o estróbilo vai ser a estrutura reprodutora das gimnospermas. O danado do estróbilo é a estrutura reprodutora das gimnospermas. Agora, tá, André, mas o que é um estróbilo? Olha, um estróbilo, ele funciona como se fosse uma flor primitiva, como se fosse uma flor rústica, tá? E vocês vão ver que a gente dá outros nomes para o estróbilo, como está aparecendo aqui, ó, a gente também pode chamar de cone. Agora sim, Andrei, eu posso dizer que é uma flor, olha, você não pode dizer que o estróbilo é uma flor verdadeira como a flor das angiospermas, mas você pode dizer que o estróbilo, ele trabalha ou ele funciona como uma flor primitiva. Aí, nas gimnospermas, ele vai ser a estrutura reprodutora. Agora tem um detalhe, as gimnospermas, por mais que já tenha essa flor primitiva, essa flor rústica, que a gente chama de estróbilo, mas elas não formam frutos. Olhe, gimnosperma não forma fruto. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas por que ela não vai formar fruto? Porque o estróbilo feminino não tem ovário. O estróbilo feminino, o cone feminino da gimnosperma não tem uma parte chamada de ovário. Como não tem ovário, não forma fruto. É por isso que a gente vai dizer que as gimnospermas não formam frutos. Agora tem um detalhe, não forma fruto, mas tem semente. Como tem semente, a semente não vai ficar guardada dentro do fruto. Menina, olha para mim. A semente não vai ficar guardada dentro do fruto. Vai ser uma semente exposta. Como é uma semente exposta, você vai dizer que a semente é nua. Essa expressão que você diz assim, sementes nuas, você sempre vai interligar logo com as gimnospermas. Pegou essa coisa de semente nua, tu liga logo com as gimnospermas, porque é uma semente exposta, é uma semente que não fica guardado dentro de um fruto. Ah, mas por que não fica guardado dentro de um fruto? Porque gimnosperma não tem fruto, tá? Aí o que acontece? Olhe, e a fase esporofítica é a fase predominante. Lembrem que no ciclo de vida haplodiplobionte das plantas, que é um ciclo de vida que tem um momento haploide e um momento diploide. O momento haploide é o momento N, que a gente chama de fase gametofítica. O momento diploide, que é o momento 2N, é a fase esporofítica. Toda planta vai ter essas duas fases, sendo que elas não têm o mesmo tempo. Elas não duram o mesmo tempo. Aí o que acontece? Nas gimnospermas, quem vai durar mais é a fase esporofítica, que é exatamente a fase diploide. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, me dá um exemplo aí de uma gimnosperma, me dá exemplos de gimnosperma. Olha para cá, 2 exemplos clássicos, tá? Os pinheiros e as cicas. Agora já vou adiantando, os pinheiros são os clássicos, tá? Olha, falou de pinheiro, tu lembra logo de gimnosperma. E assim, pegando eles, são eles que eu vou usar no ciclo reprodutivo. É eles que eu vou usar para mostrar a vocês aqui esse esquema. Vê que esquema massa. Olha para cá. Quando a gente trabalha com ciclo reprodutivo, quando a gente cita
o ciclo reprodutivo das gimnospermas, o que é que vocês têm que tomar bastante cuidado? Presta atenção. Primeiro que é um ciclo dioico. Andrei, por que é um ciclo dioico? Porque é um ciclo em que você vai ter plantas de sexos separados. Eu vou ter estróbilos de sexos separados. Eu vou ter um estróbilo masculino e um estróbilo feminino. E outra coisa, quando você começar a analisar isso aqui, eu sei que é um ciclo. Veja, eu sei que é um ciclo. Eu sei que vocês podem começar em qualquer lugar. Eu também sei disso. Mas sempre comecem na fase adulta. Sempre comece no momento mais completo da planta. Olha pra cá. Eu tenho aqui esse esquema. Não tente copiar nada, viu? Eu só quero que vocês agora só olhem pra mim pra entender. Depois copia. Presta atenção. Vê. Eu tenho aqui, ó, uma planta adulta e uma planta adulta. Aí o que é que vai acontecer? Presta atenção. Eu tenho uma planta adulta masculina e eu tenho uma planta adulta feminina. Andrei, por que elas são de sexos separados? Porque você vai ter um ciclo dioico. Mas como é que eu vou saber que elas são de sexos separados? Olha pra cá. Nessa planta adulta aqui, você vai ter, eu vou pegar dessa planta o cone masculino. Dessa outra planta aqui, eu vou pegar o cone feminino. Andrei, vai ter uma planta só com cone masculino e uma planta só com cone feminino? Não. Você pode encontrar plantas com dois cones, o masculino e o feminino, tá? Mas os estróbilos apresentam sexos separados, tá? Mas aí voltando para cá, presta atenção. No cone masculino, veja, no cone masculino, você vai ter a produção dos grãos de pólen. Primeira dica, o grão de pólen não é o gameta masculino. O grão de pólen é o gametófito ou gametângio masculino, que é exatamente o local onde você produz arbazena e vai liberar os gametas masculinos. Então, o que é que acontece? No cone masculino, você vai produzir o gametófito masculino, que é o grão de pólen. Esse gametófito masculino, chamado de grão de pólen, ele vai ser levado até a planta feminina. Ah, mas por que ele vai ter que chegar lá na planta feminina? Porque ele vai ter que chegar lá no cone feminino. Porque é lá no cone feminino que você vai ter uma região chamada de óvulo. E o óvulo vai ser o gametófito feminino, ou seja, o local onde você encontra o gameta feminino. Agora tem um detalhe. Andrei, como é que esse pólen vai sair do estróbilo masculino e vai chegar no estróbilo feminino? Pelos ventos. Eu sei que o ato de você carregar o pólen é chamado de polinização. Mas o que é que eu preciso que vocês não esqueçam das gimnospermas? Ei, eu disse para vocês, esses cones aqui, eles são flores rústicas. Como eles são flores rústicas, então não tem atrativo, não tem colorido, não tem cheiro. Então não tem atrativo para nenhum animal chegar aqui e ajudar nessa polinização. Então essa polinização que é feita nas gimnospermas, ela vai ter que ser feita pelos ventos. São os ventos que vão pegar o pólen do cone masculino e levar esse pólen até o cone feminino para se encontrar com o óvulo. Aí deixa eu contar um segredo. Esse ato de polinização feita pelos ventos, esse ato de polinização feita pelos ventos é chamado de anemofilia. Quando vocês pegarem esse termo aí, anemofilia, é a polinização feita pelos ventos. Aí o que que acontece? O pólen, vai chegar no estróbilo feminino. Aí quando o pólen chega no estróbilo feminino, o pólen vai formar o tubo polínico. Andrei, o que é um tubo polínico? Olha, imagine que o tubo polínico, como o nome já está dizendo, é um tubo que vai ligar o grão de pólen com o óvulo. Ah, Andrei, mas para que eu vou formar esse tubo polínico? Porque o que é que acontece? Olha para mim, O gameta masculino que estava dentro do grão de pólen, ele vai deslizar pelo tubo polínico para entrar dentro do óvulo. Quando ele entra dentro do óvulo, ele diz assim, cheguei. Aí tá lá o gameta feminino. Quem é o gameta feminino? É a ósfera. Quem é o gameta masculino que diz cheguei? Núcleo espermático ou célula espermática. Aí o que é que vai acontecer? A danada da célula espermática entra no óvulo e diz cheguei. Aí a ósfera diz assim, pode vir. Aí o gameta masculino vai se juntar com o gameta feminino. Ei, menino, junção de gameta, tu chama de quê? Fecundação. Depois que acontece a fecundação, você vai formar o zigoto
e esse zigoto vai se desenvolver no embrião. Ó, aí o embrião vai ficar dentro do óvulo. Aí tem uma sacada. Quando o embrião é formado dentro do óvulo, o óvulo é transformado na semente. Aí essa semente vai ficar guardada onde? No estróbilo feminino. Então, assim, como a fecundação acontece dentro, veja, a fecundação acontece dentro do óvulo. Depois que dentro do óvulo tu forma um embrião, o óvulo vai se transformar na semente. Aí a semente, ó, vai ficar guardada no cone feminino. Essa semente vai se desprender, vai bater no solo. Em condições ideais ela vai abrir, vai germinar, vai nascer uma nova plantinha, começa tudo novamente, tá? Resumindo, pegou características de gimnospermas? Ei, tá aqui as características. Ah, eu tô precisando do ciclo de reprodução. Tá aqui o ciclo. Aí agora eu vou sair da frente, tu tira uma foto e deixa tudo massa aí no teu caderno, tá? Valeu!